Roncos em crianças, uma queixa super comum no consultório, e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu sou Larissa Vilela, eu sou médica, otorrinolaringologista, e eu vou pedir para que, caso você goste desse tipo de conteúdo, para que você curta e para que você se inscreva no nosso canal. Eu vou pedir também para que, caso você tenha algum filho que tem muitos roncos, deixe aqui para a gente nos comentários qual foi o diagnóstico, como foi o tratamento, se foi solucionado ou não. Deixe aqui pra gente. Roncos em crianças, uma queixa super comum no consultório e um ponto que a gente tem que ficar muito atentos. Por quê? Os roncos são sinal de uma má respiração, que a via respiratória tem algum ponto de obstrução, causando esse barulho tão característico dos roncos. E eles atrapalham enormemente as nossas crianças. A respiração é a base da nossa boa saúde, do bom funcionamento do nosso organismo. Então, não respirar bem pelo narizinho, ter dificuldade para respirar à noite, roncar e muitas vezes até ter apneia do sono, que é aquelas paradas de respiração que acontecem à noite quando a criança dorme, trazem um impacto muito grande para as crianças. Além das questões de má respiração, a gente sabe que os roncos e a apneia atrapalham totalmente a qualidade do sono, deixando o sono superficial, fragmentado e atrapalhando em vários pontos a boa saúde das crianças, podendo atrapalhar desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento físico. Muitas vezes as crianças não conseguem descansar, ficam agitadas, emocionalmente ficam mais ansiosas, muitas vezes desatentas. Tem um impacto enorme nos nossos pacientes, os roncos. E quais as principais causas de roncos nas crianças? Primeira grande causa, hipertrofia de amígdalas e hipertrofia de adenoides. A gente vai falar dessas duas causas de forma juntas, porque elas acontecem muitas vezes combinadas. É muito comum o paciente com hipertrofia de adenoide também ter hipertrofia de amígdala, apesar de que em alguns casos elas podem acontecer de forma separadas, mas na maioria hipertrofia de adenoides vem junto com a hipertrofia de amígdalas e é a grande causa de roncos em crianças. As hipertrofias de adenoides, elas acontecem por um aumento de uma estrutura que é uma parte do tecido linfóide do nosso corpo, localizado lá no fundo do nariz. Bem aqui nessa região, que está com o número 9 aqui no nosso modelo anatômico. Aqui na rinofaringe, essa região lá de trás do nariz, toda criança tem um tecido linfóide chamado adenoide. Algumas vezes esse tecido cresce de uma forma excessiva, causando o que a gente chama de hipertrofia. Hipertrofia na medicina é o nome dado para um aumento excessivo de um tecido. Então, acontece uma hipertrofia, um aumento da adenoide nessa região, tampando o fundinho do nariz da criança, com isso atrapalhando muito a respiração e causando os roncos à noite. As adenoides, elas têm uma curva de crescimento muito característica. Elas crescem, chegam ao máximo de tamanho ali por volta dos 5, 6, 7 anos e a partir daí elas vão regredindo até chegar na idade adulta e não termos mais tecido adenoidiano. Todos nós tivemos adenoide, só que na maioria das vezes elas não causam sintomas e a gente nem soube da existência dela aí no nosso período de infância. Primeiro ponto, hipertrofia de adenoide, que é essa regiãozinha lá do fundo do nariz, onde tem esse tecido linfóide. E é muito comum, quando a gente tem hipertrofia de adenoide, a gente ter combinado também hipertrofia da amígdala. A amígdala fica aqui no nosso modelo anatômico, no número 11. É uma estrutura que a gente tem duas, que ficam lá no fundo da garganta, que são também chamadas de tonsilas palatinas, e fazem também parte do tecido linfóide do nosso organismo, e tem uma função de proteção. Só que em alguns casos ela cresce demais, dando um quadro de hipertrofia amidaliana, ou seja, de um aumento da região de amígdala. E esse aumento dessas estruturas na garganta também podem obstruir a respiração, dificultando a passagem aérea e, com isso, causando os roncos. Criança roncando, até que se prove o contrário, na maioria das vezes, é hipertrofia de adenoide e ou hipertrofia de amígdala. Outras causas que são menos comuns de roncos em crianças. Posso ter uma rinite alérgica muito acentuada. Paciente com rinite descompensada, com grande inchaço da mucosa nasal, principalmente dessas regiões dos cornetos inferiores,
podem levar a roncos em crianças, principalmente em crianças pequenininhas, que a fossa nasal é muito estreita e qualquer obstrução já gera um impacto grande. Então, rinite alérgica pode ser uma causa de roncos em crianças. Sinusite aguda bacteriana também pode ser uma causa. Então, muitas vezes tem um processo bacteriano causando a obstrução nasal e os roncos. Desvio de septo também pode ser. Apesar de não ser uma causa muito comum de roncos em crianças, alguns casos podem acontecer por um desvio de septo, principalmente quando a criança sofreu algum traumatismo no rosto, alguma fratura nasal. Algumas vezes o septo fica desviado de uma forma tão obstrutiva que só ele desviado já pode causar roncos em crianças. Outras causas ainda menos comuns: pólipos nasais, tumores nasais. Algumas vezes a criança tem o queixinho, essa região da mandíbula, pouco desenvolvida, mais posterior, que a gente chama de micrognatia, deixando muito estreitinha a garganta, também pode ser causa de roncos. Aumento da língua, a macroglossia, principalmente em crianças que possuem síndromes, também pode ser outra causa de roncos. Ou seja, existem diversas causas de roncos, mas, de forma disparada, aumento de adenoides e amígdalas é a grande causa em crianças. E o tratamento para todas essas causas pode variar, de clínico ou cirúrgico. Muitas dessas causas são tratadas com medicações e se resolvem apenas com medicações. Outras causas só podem ser resolvidas de forma cirúrgica. O tipo de tratamento vai depender da causa. Mas o mais importante aqui desse vídeo é dizer para você que roncos em crianças merece atenção. A gente não pode deixar para lá e dar um tempo que isso melhora. Busque uma avaliação médica, de preferência com otorrinolaringologista, e muitas vezes, se não na maioria, a gente tem o que fazer para resolver e devolver qualidade de vida, melhorando a respiração das crianças. Alguns pacientes me perguntam, mas doutora, qualquer ronco, mesmo um barulhinho discreto que a criança faz, eventualmente é motivo de preocupação? Bom, se for algo muito pontual, um dia específico, que a criança brincou muito, está muito cansada, muitas vezes pela posição, ela roncou um pouquinho, de forma leve, você vê que o sono não ficou agitado e que isso não se repete, tudo bem, não precisa, né, dá para observar. Agora, se é uma coisa sistemática, a criança ronca todas as noites, independente de qualquer outra situação, é uma coisa contínua e persistente, tem que procurar avaliação médica. Então, roncos persistentes precisam de avaliação. Espero que eu tenha ajudado, que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, vou pedir para que você curta, para que você compartilhe. Se ainda existe alguma dúvida, deixe nos comentários. E se inscreva no nosso canal.